Crookes e Valley, senhor diretor, por causa de minha presença em muitas sessões recentes, no decurso das quais os senhores Crookes e Valley dirigiram uma corrente elétrica fraca através do corpo da senhorita Cooke, durante todo o tempo em que ela se achava no gabinete. Quando Katia estava fora daquele, algumas pessoas que tomavam parte na sessão estaram para que eu lhe comunicasse os resultados obtidos naquelas experiências, na esperança de que essa cláusula dê em resultado proteger de acusações injustas uma médium leal e sincera. Quando Katia saiu do gabinete, nenhum fio metálico aderia à sua pessoa. Durante todo o tempo em que se conservou no aposento, fora do gabinete, a corrente elétrica não sofreu interrupção alguma, como teria sucedido inevitavelmente se os fios se tivessem soltado dos braços da senhorita Cooke, sem que suas pontas fossem repostas em contacto. Admitindo mesmo que tal fato se tivesse dado, a diminuição da resistência se teria posto em evidência imediatamente pela agulha do galvanômetro. Nas experiências de que se trata, foi evidentemente demonstrado que a senhorita Cooke estava no gabinete enquanto Katia se mostrava fora daquele. As sessões efetuaram-se, umas no aposento do Sr. Luxmore, outras no do Sr. Crookes. Antes de lhe dirigir a presente, fiz a sua leitura perante os senhores Crookes e Valley, que deram a sua aprovação. 11. Ave Maria Lane, 17 de março de 1874. William H. Rison. Aliás, o artigo do Psychic Studien devia bastar ao Sr. Atman se ele tivesse querido lê-lo com a necessária atenção. Como conseguirá ele provar a insuficiência da fiscalização pela corrente galvânica para onde, pois, as moedas e o papel umedecido puderam deslizar? Sem se ter dado ao trabalho de estudar a fundo e de procurar compreender as belas experiências dos senhores Crookes e Valley, ele se apressa em tratar esses dois sábios físicos como se fossem crianças que considerassem a ciência uma brincadeira. Para destruir o valor das experiências desses, ele dá as primeiras explicações que lhe passam pela mente. O que é permitido ao cronista que diverte o público, à custa da verdade, não fica bem no filósofo que pretende respeitá-la. A propósito dessas experiências com a corrente galvânica, devo mencionar ainda outro meio de verificar a materialidade e, por conseguinte, a realidade objetiva de uma aparição. Esse método, que tinha sido sugerido ao Sr. Crookes pelo Sr. Valley, foi posto em execução pelo primeiro dos dois sábios. Infelizmente só possuímos, acerca desse assunto, as poucas explicações seguintes do Sr. Harrison. Os polos opostos de uma bateria foram postos em comunicação com dois vasos cheios de mercúrio. O galvanômetro e a médium foram em seguida introduzidos no circuito. Quando Katia King mergulhou os dedos nesses vasos, a resistência elétrica não diminuiu e a corrente não aumentou em força, mas quando a senhorita Cooke saiu do gabinete e introduziu os dedos no mercúrio, a agulha do galvanômetro indicou um desvio considerável. Katia King oferecia à corrente uma resistência 5 vezes maior do que a senhorita Cooke. The Spiritualist, 1877, pág. 176. Dessa experiência podemos concluir que a condutibilidade elétrica do corpo humano é 5 vezes maior do que a de um corpo materializado. Passemos à segunda exprobração que o Sr. Atman dirige ao Sr. Crookes. Esse não teria sabido fazer a distinção entre a formação de uma figura e a transfiguração da médium, e não teria levado em conta a influência que exerce a alucinação sugerida na produção de uma transfiguração ilusória. Pág. 18. Examinemos pois o argumento do Sr. Crookes e o método que ele emprega. Antes de admitir a formação material de Katia King, ele tinha tomado por princípio a necessidade de obter uma prova absoluta. Essa prova devia fundar-se no fato seguinte: a médium e a forma materializada deveriam ser vistos ao mesmo tempo. O Sr. Crookes diz textualmente: ninguém veio afirmar de maneira categórica, baseando-se no testemunho dos sentidos, que no momento em que a aparição, denominando-se Katia, era visível no aposento, que o corpo da senhorita Cooke se achava ou não no gabinete. Parece-me que toda a questão se reduz na solução dessa alternativa. Demonstre-se o bom fundamento de uma ou de outra dessas suposições, então, todas as questões secundárias cairão por si mesmas, mas essa prova deve ser absoluta e não baseada em raciocínios, ou na pretendida integridade dos selos, dos nós e das costuras. Psychic Studien, 1874, página 290. Desde que o Sr. Crookes se tinha imposto um princípio tão rigoroso,
Andar-se-ia mal avisado acusando de falta de circunspeção e pretender que ele tivesse desprezado as cautelas de fiscalização necessárias para certificar-se de que não se achava em presença de simples transfiguração da médium. A prova absoluta que ele desejava tinha, precisamente por objetivo eliminar tal eventualidade. 2 meses mais tarde, o Sr. Crookes nos escrevia: sinto-me feliz em lhe poder informar que afinal consegui estabelecer a prova absoluta de que falei em minha precedente carta. Eis a descrição que ele faz de sua experiência. Katia declarou que supunha estar daquela vez no caso de mostrar-se ao mesmo tempo em que a senhorita Cook. Ela convidou-me a apagar o gás e a voltar com a minha lâmpada de fósforo, ao aposento que servia então de gabinete. Procedi de acordo com o seu desejo, depois de ter pedido a um de meus amigos, perito estenógrafo, que escrevesse cada uma das palavras que eu pronunciasse. Quando estivesse no gabinete, eu sabia quão pouco devia confiar na importância das primeiras impressões, e não desejava confiar na memória, além do que era lícito. As notas tomadas estão presentes. Andei com cautela no aposento, que então se achava às escuras, e procurei as apalpadê-las pela senhorita Cook, que encontrei deitada no chão. Como tinha luz fosfórea, divisei aquela moça, vestida de veludo preto, como na primeira parte de sessão. Ela me parecia privada dos sentidos, não fez movimento algum quando lhe tomei a mão e aproximei-lhe a luz do rosto, e continuou a respirar tranquilamente. Levantei a lâmpada, e, lançando um olhar em redor de mim, vi Katia em pé, justamente por trás da senhorita Cook. Ela trazia ampla túnica branca, como nos tinha parecido havia pouco. Segurando sempre a mão da senhorita Cook, ajoelhado no soalho, dirigia alternativamente a lâmpada para cima e para baixo, a fim de iluminar a forma inteira de Katia e de me certificar assim de que tinha realmente diante de mim essa mesma Katia que eu tinha sustido em meus braços alguns momentos antes, e de que não era ludíbrio da alusão de um cérebro sobrecitado. Sem dizer coisa alguma, ela me fazia acenos com a cabeça e sorria para mim com semblante amável. Por 3 vezes, examinei cuidadosamente a senhorita Cook, deitada a meu lado, para ficar convicto de que a mão que eu segurava pertencia a uma mulher viva, e por 3 vezes dirigi o clarão da lâmpada sobre Katia, examinando-a com atenção ininterrupta, até que não me ficasse dúvida alguma acerca da sua realidade objetiva. Finalmente a senhorita Cook se moveu e imediatamente Katia me acenou para que eu me retirasse. Dirigi-me à outra extremidade do aposento e não vi mais Katia, porém só me retirei dali quando a senhorita Cook despertou e entraram, trazendo luz, 2 pessoas que tinham tomado parte na sessão. Psychic Studien, 1874, pags. 388 e 389. Como é precioso para essa questão tudo quanto sai da pena do Sr. Crookes, dou aqui um testemunho suplementar dessa prova absoluta, contida em uma carta do Sr. Crookes ao Sr. Cholmondeley Penel, escrita em resposta às dúvidas emitidas por esse último. O Sr. Penel cita essa resposta em carta que publicou no The Spiritualist Pag. 179. E desse jornal que a transcrevemos. No decurso dessa experiência, eu estava muito profundamente compenetrado de sua importância para que desprezasse qualquer medida de averiguação que me parecesse de natureza a poder torná-la mais completa. Tendo conservado durante todo o tempo em minha mão a da senhorita Cook, ajoelhado perto dela, aproximando a lâmpada de seu rosto e vigiando sua respiração, tenho base suficiente para estar persuadido de que não fui mistificado por meio de um manequim ou de uma trouxa de vestidos. Quanto à identidade de Katia, estou igualmente convencido. Sua estatura, seus modos, seu rosto, sua conformação, seu trajo, assim como seu sorriso gracioso eram indubitavelmente os mesmos que eu tinha visto por tantas vezes. O exterior de Katia me era tão familiar quanto o da senhorita Cook, pois que eu tinha olhado frequentemente durante muitos minutos, à distância de algumas polegadas apenas e perfeitamente iluminado. Em seu terceiro artigo publicado no Psychic Studien em 1875, pag. 19, o Sr. Crookes dá os pormenores seguintes: há muito pouco tempo é que permite Katia que eu faça o que desejo, tocá-la, entrar no gabinete e sair dele, como me apraz. Acompanhei-a frequentemente de perto quando ela entrava no gabinete. Então eu via ao mesmo tempo em que a médium, porém, as mais das vezes só encontrava a médium, que estava imersa em transe deitada no soalho, ao passo que Katia tinha desaparecido subitamente. É, pois, de evidência perfeita, segundo as observações do Sr. Crookes, que não se poderia tratar de uma transfiguração da médium. E o Sr. Atmani nos vem afirmar,
Apesar de tudo e com imperturbável seriedade, que o Sr. Crookes não soube fazer a distinção entre a produção de uma forma independente e a transfiguração da médium, quero dizer, ele tomou Katia King por uma forma independente, ao passo que tudo aquilo não passava de uma transfiguração da senhorita Cook. Afirmação bizarra, pois que as duas formas eram visíveis ao mesmo tempo. Vê-se que, logicamente, o Sr. Atman, de acordo com a sua própria teoria, só poderia ter recorrido à alucinação para explicar as experiências do Sr. Crookes. Ora, é bom notar que o Sr. Atman, por um raciocínio inexplicável, evita obstinadamente acusar o Sr. Crookes de ter sido ludíbrio de uma alucinação. Ele persiste em afirmar, pelo contrário, que os fenômenos em questão, que o Sr. Crookes teria tomado por uma materialização, não eram outra coisa mais do que uma transfiguração da médium. Mas, de uma maneira instintiva, adivinham-se facilmente as razões dessa lógica. O Sr. Atman sabia perfeitamente que teria de contar com as fotografias obtidas pelo Sr. Crookes. O que era ontem uma alucinação poderia tornar-se amanhã uma fotografia, com a qual ele seria obrigado a contar. Eis-nos reconduzidos ao nosso assunto. A realidade das materializações está provada pelas fotografias tiradas enquanto a médium e o fantasma são visíveis ao mesmo tempo. Fiel a seu princípio de encontrar uma prova absoluta, o Sr. Crookes fez muitas experiências desse gênero. Damos aqui a seu respeito os pormenores essenciais. Na última semana antes de seu desaparecimento definitivo, Katia aparecia quase todas as noites, nas sessões que eu tinha organizado em minha casa a fim de achar-me em condições de fotografá-la com auxílio de uma luz artificial. Para tal fim, prepararam-se 5 aparelhos fotográficos completos, para que a operação não sofresse demora. Era eu mesmo, aliás, quem fazia todas as manipulações com auxílio de um ajudante. Minha biblioteca servia de gabinete escuro. Uma porta de 2 bandeiras conduz desse aposento a um laboratório. Uma das bandeiras foi retirada e substituída por uma cortina, a fim de permitir a Katia passar mais facilmente. Os amigos que assistiram àquela sessão instalaram-se nesse laboratório, defronte da cortina. As câmaras escuras eram dispostas por trás deles, todas preparadas para receber a imagem de Katia, a sua saída do gabinete, bem como tudo quanto se achasse no aposento, no instante em que se abrisse a cortina. Todas as noites 3 ou 4 negativos foram obtidos em cada uma das câmaras escuras, o que perfazia na média cerca de 15 fotografias diferentes, muitas das quais se inutilizou no ato de serem reveladas, algumas outras enquanto se graduava a intensidade da luz. Possuo ao todo 44 negativos, muitos dos quais mal sucedidos, outros, sofríveis e alguns muito bem acabados. Ao entrar no gabinete, a senhorita Cook deitava-se no soalho, com a cabeça sobre um travesseiro, e caía logo em transe. Durante as sessões fotográficas, Katia envolvia a cabeça de sua médium em um chalé, para impedir que a luz desse em seu rosto. Muitas vezes levantei a cortina de um lado, quando Katia se conservava ao lado da senhorita Cook, então sucedia frequentemente que todos os assistentes, em número de 7 a 8, pudessem contemplar ao mesmo tempo Katia e a senhorita Cook, graças a uma intensa iluminação elétrica. Nessas ocasiões, não víamos, é verdade, o rosto da médium, por causa do chalé que o cobria, mas podíamos ver suas mãos e pés, observar seus movimentos, que denotavam incômodo sob a influência da luz, e podíamos ouvir os gemidos que ela dava às vezes. Possuo uma fotografia que as apresenta juntamente, mas Katia está sentada diante da senhorita Cook, de maneira que encobre sua cabeça. Psychic Studien, 1875, Pags. 19 a 21, a prova absoluta que o Sr. Crookes procurava, obteve-a igualmente pela fotografia, e ela vem assim corroborar aqui o testemunho dos sentidos lhe tinha dado anteriormente. Do que precede, como concluir que em suas experiências, com a senhorita Cook, o Sr. Crookes não tenha sabido fazer a distinção entre uma formação material independente e uma transfiguração da médium. Pois bem que diz o Sr. Atman sobre as fotografias obtidas pelo Sr. Crookes. E muito simples, ele afirma, com perfeita convicção, que a imagem reproduzida é da médium, sem se dar ao trabalho de verificar qual podia ser a pessoa que se via por trás da cortina, enquanto se procedia do lado de fora a fotografia da forma materializada. Seria, entretanto, muito fácil dizer que aquilo não passava de uma modalidade da alucinação. A figura fotografada era a médium transfigurada, a que se via deitada no chão atrás da cortina, e que se tomava pela médium, não passava de uma alucinação sugerida pela médium aos assistentes.
O método crítico aplicado nessas circunstâncias se apresentaria pois assim, quando não se trata de fotografias, e o médium e o fantasma são vistos ao mesmo tempo, o fantasma é uma alucinação, mas quando há experiência fotográfica, e se vê simultaneamente o médium e o fantasma reproduzidos na chapa, então é o médium que se torna uma alucinação. O Sr. Atman teria procedido bem se nos dissesse se sanciona tal método de argumentação, mas ele nada nos diz a respeito. Há também outro ponto de natureza a criar algumas dificuldades ao Sr. Atman. O Sr. Crookes define exatamente as dessemelhanças verificadas por ele entre a Srta. Cook e Katia. A estatura de Katia King é variável. Em minha casa eu a vi cedendo em 6 polegadas a da Srta. Cook. A noite passada, ela era maior que a Srta. Cook apenas 4 polegadas e meia, estava descalça. Seu pescoço estava descoberto, e eu pude verificar que ela tinha pele sedosa igual, enquanto que a Srta. Cook tem no pescoço a marca de larga cicatriz, muito visível e que se sente ao tato. As orelhas de Katia não são furadas, a Srta. Cook, pelo contrário, usa habitualmente brincos. Katia é muito loura, a Srta. Cook muito morena. Os dedos de Katia são muito mais afilados que os da Srta. Cook, e seu rosto mais largo. Psychic Studying, setembro de 1874, pag. 389. Vejamos a explicação categórica que nos apresenta o Sr. Atman relativamente a esses pormenores. Enquanto se trata de dessemelhanças pouco importantes entre o fantasma e o médium, por exemplo como nas experiências do Sr. Crookes, a entrada do médium em cena não tem evidentemente por fim senão facilitar a transmissão da alucinação. Pags. 95 e 96. Deixaremos de lado a questão da oportunidade do emprego da expressão pouco importantes, contentando-nos em notar este fato principal. Segundo o Sr. Atman, essas dessemelhanças ou desvios seriam pois alucinações que o médium teria produzido sobre si mesmo. Admitamos o fato. Mas o Sr. Atman esquece que entre esses desvios há um que foi verificado pelo Sr. Crookes, materialmente e de maneira permanente, a saber, a diferença na cor dos cabelos. Eis o que ele diz a respeito. Tenho à vista um cacho proveniente da opulenta cabeleira de Katia. Com a sua permissão, cortei-a, depois de ficar convicto, apalpando até as raízes, de que ele tinha nascido realmente em sua cabeça. Esse cacho é de um castanho muito claro, ao passo que os cabelos da Srta. Cook são de um escuro que os faz parecer negros. Psychic Studying, 1875, pag. 22. Essa prova material vale bem a evidência de uma chapa fotográfica. Ou antes, por acaso, quando o Sr. Crookes cortava aquela mecha não teria ele reparado que precisamente aquela mecha apresentava uma coloração notavelmente diferente da cor do resto da cabeleira? Espiritismos, pag. 89. Talvez a alucinação se tenha limitado àquela mecha especial, como também a cicatriz, as orelhas e os dedos. O Sr. Atman esqueceu também de tomar em consideração entre essas semelhanças a estatura das duas pessoas, que foi medida. Uma diferença de 4,5 a 6 polegadas na altura não é uma quantidade para desprezar. O Sr. Atman seria tentado a afirmar que a medição foi feita em estado alucinatório. Então ele iria de encontro a algumas dificuldades. O Sr. Crookes verificou essa diferença de estatura pela fotografia, lançando mão de um processo muito engenhoso e convincente. Eis o que lemos. Uma das mais interessantes fotografias é aquela em que sou reproduzido ao lado de Katia. Ela estava de pé, com os pés descalços, em local determinado. Depois da sessão, vesti na Srta. Cook uma roupagem semelhante à que era usada por Katia. Coloquei-a exatamente na mesma posição em que ela estava e retomei o local que ocupava dantes. Para fotografá-la fez-se uso dos mesmos aparelhos, com a mesma iluminação. Essas duas fotografias superpostas são conformes quanto à minha estatura pessoal, porém Katia é maior que a Srta. Cook cerca de meia cabeça e parece uma senhora alta ao seu lado. Em muitas fotografias as dimensões de seu rosto a distinguem de sua médium de maneira notável. As mesmas imagens denotam ainda outras dessemelhanças. Psychic Studying, 1875. Páginas 21 a 22, a metade de uma cabeça basta de sobra para provar que não houve na espécie uma transmissão de alucinação, como pretende o Sr. Atman Espiritismo, pag. 96. Qual é pois sua opinião a respeito dessa fotografia? Ele não fica embaraçado por tão pouca coisa, é sempre o próprio médium quem é reproduzido na fotografia. Ele diz textualmente, admitindo para os médiums a faculdade de penetrar a matéria,
É claro que somos coagidos a recorrer a outros processos além do isolamento do médium, para estabelecer a sua não identidade com o fantasma. Todas as experiências em que essa não identidade só é baseada no isolamento deve ser recusado por não fornecerem nenhuma prova convincente. Tudo o que é produzido pela aparição, em tais condições, deve ser considerado como ato realizado pela médium. Se, por exemplo, ela corta uma mecha de cabelos e os distribui pelos assistentes, passa-se no meio deles, conversa com eles, se deixa fotografar, etc., é sempre a médium. Psychic Studien, 2, páginas 19 a 20, 22, Espiritismo, Pags. 88, 89. As citações do Psychic Studien feitas pelo Sr. Atman se referem, como se vê, precisamente às experiências do Sr. Crookes, das quais se acaba de falar. Mas trata-se aqui de um isolamento dos médiuns. A prova da não identidade do médium e do fantasma não se baseia, nessas experiências, precisamente sobre um princípio completamente diferente. Assim, pois, eis toda a atenção que o Sr. Atman aquiesce em prestar às experiências de materialização do Sr. Crookes, que gozam, com justa razão, entre os espíritas, da mais alta autoridade. Tínhamos-nos preocupado particularmente com a opinião que um filósofo, um pensador como o Sr. Atman, emitiria acerca de tais investigações. Tínhamos a convicção de que essas experiências decisivas, o circuito galvânico e a fotografia, seriam especialmente e conscienciosamente examinadas por ele. Pelo menos, quando vimos o Sr. Atman iniciar a discussão acusando o Sr. Crookes de ter carecido de senso crítico, esperávamos ainda que ele nos expusesse com todas as circunstâncias necessárias as razões pelas quais declara que as experiências do Sr. Crookes não correspondem às exigências impostas a um pesquisador sério. Ao revés, não descobrimos, esparsas em seu livro, mais de umas 20 linhas, em que se vêem afirmações gerais arbitrárias, em contradição com os fatos, de maneira tal que o leitor, que não se desse ao trabalho de confrontar as afirmações temerárias do Sr. Atman com as afirmativas leais do Sr. Crookes, formaria uma ideia completamente falsa dos meios empregados por esse último para o estudo de fenômenos, inverossímeis até o mais alto ponto, e que devem ser tratados com muita circunspeção e prudência, por um homem de ciência que se respeita, e que sabe que empenha sua reputação proclamando publicamente a existência de tais fenômenos. Quando um filósofo, como o Sr. Atman, acusa um físico de primeira ordem, qual o Sr. Crookes, de não ter mostrado em suas experiências o grau de circunspeção que se pode esperar de um homem de ciência. Pag. 18. Tem o dever, antes de tudo, de demonstrar que ele próprio deu prova dessa circunspeção cujas condições essenciais são, compreender a fundo o que se critica e explicá-lo com clareza. Vejo-me na necessidade de verificar, com grande pesar, que o Sr. Atman não procedeu lealmente para com o Sr. Crookes e que a acusação de carecer de senso crítico deve lhe ser devolvida. Onde procurar a causa de tão estranhas condutas? O Sr. Atman acusa aos espíritas de se deixarem guiar em suas pesquisas unicamente por suas simpatias. Pag. 20. Que os espíritas se contentem com esta acusação. Eles não são os únicos que se deixam fascinar por interesses de tal natureza. Mas não terminamos ainda com as asserções errôneas do Sr. Atman a respeito das fotografias do Sr. Crookes, se bem que o Sr. Atman tem a prudência de não nomeá-lo. E assim que na passagem seguinte, Pag. 97, ele fala de novo dessas fotografias. E certo que todas as experiências fotográficas feitas até hoje sobre aparições percebidas pelos assistentes testemunham contra a objetividade desses fenômenos, pois que todas elas deram resultados negativos, à exceção dos casos em que a médium foi fotografada, e então as reproduções não têm nitidez suficiente para estabelecer se conseguiu fotografar, ao mesmo tempo em que a médium, a imagem ilusória que envolve, por outra, se a fotografia obtida representa o próprio fantasma, e não a médium que ele reveste. Pag. 97. Em toda essa passagem, muito confusa, apenas compreensível, de que pretende falar o Sr. Atman? Qual é a generalidade das experiências fotográficas feitas até hoje que teriam dado resultado negativo? E quais são as fotografias que fazem exceção? Por que não indica a fonte das informações sobre as quais baseia tal afirmação? Mas, já que o Sr. Atman,
Segundo os documentos de que dispõe e cuja fonte cita em seu livro, não pôde ter conhecimento de outras experiências fotográficas feitas sobre aparições percebidas pela assistência, além das publicadas no Psychic Studien, onde não são referidas senão as experiências fotográficas do Sr. Crookes. É evidente que a passagem acima citada não se refere senão a essas fotografias, e tanto mais certo que, imediatamente depois desse parágrafo ele fala da fotografia do Sr. Crookes, sobre a qual a médium e a forma materializada aparecem ao mesmo tempo. De tudo isso resulta que, na passagem citada, as palavras todas as experiências fotográficas feitas sobre fantasmas vistos pelos assistentes. Em todos os casos referidos até o presente, conduziram a insucesso não tem sentido algum preciso, não se aplicam a coisa alguma, não houve tentativas sem resultado. E do mesmo modo difícil compreender a segunda metade da mesma passagem, na qual o Sr. Atman afirma que nos casos em que o resultado não foi negativo, e em que a própria médium foi fotografada, as imagens são por demais indistintas para que se possa verificar se, além da médium, a fotografia também reproduziu as vestimentas ilusórias nas quais estava vestida. Que é preciso entender por vestimentas ilusórias nas quais a médium estava vestida. Conforme o que se lê nas páginas 90 e 103, é preciso compreender que são as vestimentas brancas em forma de véus e as peças de vestidos alucinatórios por meio dos quais a médium produz a ilusão desejada. Em que se funda o Sr. Atman para dizer que sobre essas fotografias não se veem as vestimentas ilusórias que vestiam a médium. Que fotografias ele viu? De quais ele fala? Ele não lo deveria dizer com muita exatidão. As fotografias de formas materializadas não são numerosas, não se contam mais de algumas, poucas, e, por minha parte, não conheço aquelas às quais se possam aplicar as asserções do Sr. Atman. Posso certificar, pelo contrário, que em todas essas fotografias que eu possuo, compreendendo nesse número os exemplares que recebi do Sr. Crookes, a ilusão que veste a médium, de que fala o Sr. Atman, é perfeitamente fotografada e que por conseguinte a fotografia representa efetivamente o que o Sr. Atman chama só fantasma. Farei aqui uma breve digressão, contando minha entrevista com Katia King, entrevista cuja narração nunca foi publicada pela imprensa estrangeira. Era em 1873. O Sr. Crookes já tinha publicado seus artigos sobre a força psíquica, mas não acreditava ainda nas materializações, acrescentando que só acreditaria nelas quando tivesse visto, ao mesmo tempo, a médium e a forma materializada. Achando-me em Londres, naquela época, eu desejava naturalmente ver com os meus próprios olhos esse fenômeno, único então. Tendo travado relações com a família da senhorita Cook, fui gentilmente convidado para assistir à sessão que devia realizar-se a 22 de outubro. Reunimos-nos em pequeno aposento que servia para a sala de jantar. A médium, a senhorita Florence Cook, tomou lugar em uma cadeira no ângulo formado pelo fogão e a parede, por trás de uma cortina suspensa em argolas. O Sr. Luxmore, que dirigia a sessão, exigiu que eu examinasse perfeitamente o aposento e também as ligaduras da médium, pois julgava que essa última precaução era sempre indispensável. Em primeiro lugar, ele amarrou cada uma das mãos da médium, separadamente, com um cordão de linho, lacrou os nós, depois, reunindo as mãos por trás das costas, ligou-as conjuntamente com as pontas do mesmo cordão, e de novo lacrou os nós, depois, ligou-as ainda com uma longa fita que enrolou do lado de fora da cortina, em um gancho de cobre que foi amarrada à mesa perto da qual ele estava sentado, de tal maneira que a médium não pudesse mover-se sem transmitir um movimento à fita. O aposento era iluminado por pequena lâmpada colocada por trás de um livro. Ainda não tinha decorrido um quarto de hora, quando a cortina foi levantada suficientemente de um lado, para descobrir uma forma humana, de pé perto da cortina, vestida completamente de branco, com o rosto descoberto, mas tendo os cabelos envoltos em um véu branco, as mãos e os braços estavam nus. Era Katy. Na mão direita segurava um objeto que entregou ao Sr. Luxmore, dizendo-lhe, e para o Sr. Aksakoff, faço-lhe presente de tudo. Ela me oferecia um pequeno púcaro de doce. E a entrega desse presente provocou um riso geral. Como se acaba de ver, o nosso primeiro encontro nada teve de místico. Tive a curiosidade de perguntar de onde vinha esse púcaro de doce. Katia me deu esta resposta, não menos prosaica do que o seu presente, da cozinha. Durante toda essa sessão ela conversou com os membros do círculo, sua voz era fraca, não se percebia mais do que ligeiro cochicho. Ela repetia de instante a instante,
Façam-me perguntas, perguntas sensatas. Então eu lhe perguntei, não podes mostrar-me a tua médium? Ela me respondeu, sim, vem depressa e olha. Imediatamente abri a cortina, da qual eu não distava mais de 5 passos. A forma branca tinha desaparecido e, diante de mim, em um ângulo sombrio, divisei a médium sempre sentada na cadeira. Ela trajava um vestido de seda preta e por conseguinte eu não podia ver-a muito distintamente, na sombra. Desde que voltei ao meu lugar, Katia reapareceu perto da cortina e me perguntou, viste bem? Não muito bem, respondi, está bastante escuro atrás da cortina. Então leva a lâmpada e olhe o mais depressa que puderes, respondeu Katia. Em menos de um segundo, de lâmpada em punho, cheguei ao lado de trás da cortina. Todo o vestígio de Katia tinha desaparecido. Achei-me em presença da médium, sentada na cadeira, imersa em sono profundo, com as mãos amarradas por trás das costas. A luz da lâmpada, refletindo-se em seu rosto, produziu o efeito costumado. A médium gemeu, fazendo esforços para despertar. Um diálogo interessante estabeleceu-se, por trás da cortina, entre a médium, que se esforçava em despertar completamente, e Katia, que desejava adormecê-la ainda, mas Katia teve que ceder, despediu-se dos assistentes e o silêncio se fez. Estava terminada a sessão. O Sr. Luxmore convidou-me a examinar atentamente os nós, os laços e os selos. Tudo estava intacto. Quando eu tive que cortar os laços, experimentei grande dificuldade em introduzir a tesoura por baixo das fitas, tão fortemente apertados estavam os punhos. Examinei de novo o gabinete, logo que a senhorita Cuoco deixou. Ele não media mais do que cerca de 1 metro de largura e menos de meio metro de fundos. As 2 paredes eram de tijolo. Para mim era evidente que não tínhamos sido ludíbrio de uma mistificação por parte da senhorita Cuoco. Mas então de onde tinha vindo e por onde tinha desaparecido essa forma branca, viva, falante, uma verdadeira personalidade humana? Estou bem lembrado da impressão que experimentei naquele dia. Certamente eu estava preparado com antecedência para ver aquelas coisas, e, entretanto, experimentava dificuldades em dar crédito aos meus olhos. O testemunho dos sentidos e a própria lógica coagia-me a acreditar, ao passo que a razão se opunha a isso. Tão certo é que a força do hábito subjuga todos os nossos raciocínios. Quando estamos habituados com uma coisa, julgamos compreendê-la. Um observador superficial suporá muito naturalmente que o papel de Katia foi representado por uma pessoa qualquer que se tivesse introduzido por uma abertura habilmente dissimulada. Mas não esqueçamos que as sessões não se tinham realizado sempre no aposento ocupado pela família Cook. Assim, tive o ensejo, a 28 de outubro, de tornar a ver Katia em uma sessão que foi organizada em casa do Sr. Luxmore, homem de fortuna, antigo juiz de paz. Os convidados eram em número de 15. Esperando a chegada da senhorita Florence Cook, examinamos o aposento que devia servir de gabinete escuro e que dava passagem para o salão. Havia ali uma segunda porta, que o Sr. Dunphy, redator do Morning Post, fechou a chave. Ele guardou a chave no bolso. Em pouco tempo chegou a senhorita Florence, acompanhada por seus pais. Fizeram-na sentar-se em uma cadeira, perto da porta que comunicava com o salão, e o Sr. Luxmore amarrou-a, mas não da mesma maneira que na sessão precedente. A cintura e os braços estavam ligados separadamente. O cordão que prendia a cintura era ainda dessa vez passado por baixo de um gancho de cobre fixado no soalho, perto da cadeira ocupada pela senhorita Cook, que, em seguida, foi conduzida até o salão. Os nós do cordão foram selados, como da primeira vez, pelo Sr. Luxmore. Todos os convidados assistiram àquela operação, depois da qual passamos ao salão. As cortinas foram cerradas, tomamos lugar defronte, em semicírculo. O aposento estava iluminado suficientemente. Em breve, a cortina abriu-se cerca de 1 pé e a forma de Katia apareceu na porta, vestida como de ordinário, e sustentou suas conversações habituais. O cordel que jazia no soalho não se movia. Katia insistiu ainda para que lhe propusessem perguntas sensatas. Externei o desejo que tinha de que ela se aproximasse mais de nós, que passeasse pelo aposento, que desse um passo apenas, como o tinha feito nas sessões precedentes. Ela respondeu que não poderia fazê-lo naquela noite. Desapareceu por um instante e reapareceu segurando entre as mãos um grande jarro japonês que estava no quarto em que se achava a senhorita Cook, porém a grande distância da cadeira na qual ela estava amarrada. O jarro foi retirado das mãos de Katia, que girou 3 vezes em torno de um mesmo ponto.
Por esses movimentos ela queria evidentemente demonstrar-nos que seu corpo e mãos estavam livres de obstáculos, e, por conseguinte, que não era a médium que se nos mostrava. A sessão durou cerca de 1 hora. Katia apareceu e desapareceu por muitas vezes. Finalmente a senhorita Kuoki começou a despertar, teve ainda uma conversa com Katia, e a sessão terminou como precedentemente. Um dos assistentes examinou os selos e os nós, cortou os cordéis e retirou-os. Em meu canhão de notas, encontro a seguinte notícia, referindo-se à época das experiências de que estamos tratando. Confesso que as sessões da senhorita Kuoki me impressionaram profundamente. Por um lado eu hesitava em dar crédito a meus olhos, e entretanto a evidência dos fatos, as condições em que eles se tinham realizado, coagia-me a aceitá-los. Mas não pude deixar de considerar todo aquele luxo de ligaduras pouco apropriado para inspirar confiança completa, seu resultado é infligir ao médium um incômodo penoso e enervador. A demonstração não seria por conseguinte mais convincente se a senhorita Kuoki estendesse um braço sem deixar o lugar onde estava, e pousasse a mão, por exemplo, em uma cadeira, fora da cortina, de maneira que o espectador pudesse ver simultaneamente o fantasma e aquela mão, ou ainda melhor, desde que nenhuma das partes do corpo da médium pode, disse, suportar a luz, se a própria Katia desviasse a cortina com a mão, visível a todos, fazendo-nos assim ver a médium, ainda que por um instante, como eu lhe tinha pedido que fizesse. Pretende-se que ela prometeu deixar-se fotografar algum dia no mesmo clichê juntamente com a médium. Ela cumpriu essa promessa. Ninguém teria imaginado naquela época que essas experiências fotográficas tivessem de ser feitas pelo Sr. Crookes, que não acreditava ainda nos fenômenos da materialização. No decurso de uma conversação que tive com Crookes, depois das sessões referidas, ele pediu minha opinião acerca dessas manifestações. Respondi-lhe que me julgava coagido a considerá-las autênticas. Ele me replicou: nenhuma ligadura me fará acreditar nesse fenômeno, conforme posso julgar. A ligadura não oferece obstáculos à força em atividade, só me darei por convencido quando vir ao mesmo tempo a médium e a figura materializada. Foi algum tempo depois de minha partida de Londres que ocorreu o incidente que pretendo eu ter conseguido desmascarar a senhorita Kuoki, que deu em resultado colocá-la nas mãos do Sr. Crookes. Sabem-se como as coisas se passaram. Um espírita muito céptico resolveu tirar o assunto a limpo. No momento em que a forma de Katia saiu de trás da cortina, ele se atirou para a frente e segurou-a. Houve uma confusão completa. Mas o incrédulo se obstinava em sua opinião, a figura materializada não era outra senão a própria médium. Foi então que os pais da senhorita Kuoki dirigiram ao Sr. Crookes a súplica de tomar a filha sob sua fiscalização absoluta, pois que todas as pessoas queriam ter o espírito tranquilo a tal respeito. Por ocasião de minha entrevista seguinte com o Sr. Crookes, em 1875, ele me mostrou a série de fotografias que tinha obtido. Por conseguinte me é permitido testemunhar, em desacordo com a afirmação do Sr. Atman, Pag. 97, que nas fotografias de Katia King a aparição ilusória que tinha transfigurado a médium foi do mesmo modo reproduzida na fotografia, que as fotografias obtidas têm perfeita semelhança com o fantasma, que eu próprio, assim como outras pessoas, vimos por muitas vezes. O médium e o fantasma são ambos visíveis e fotografados ao mesmo tempo. Passemos agora à quarta categoria de fenômenos, aqueles que se acham nas condições absolutas impostas pelo Sr. Atman, isto é, que a médium e a forma materializada sejam fotografadas ao mesmo tempo, em uma mesma chapa. Em primeiro lugar, devo mencionar aqui uma das fotografias do Sr. Crookes, aquela cujo respeito ele diz, possui uma fotografia na qual a médium e a forma materializada são reproduzidas ao mesmo tempo, porém Katia está colocada diante da cabeça da senhorita Kuoki. E verdade que essa fotografia não é satisfatória. Tive oportunidade de vê-la no verão passado, em Londres. A médium está deitada no chão, não se lhe vê a cabeça, que está coberta por um chalé, não se lhe veem também os pés, porque a fotografia não reproduziu a forma senão até a metade da saia. Finalmente, no meio, vê-se o contorno, muito indeciso, de uma forma branca, que parece estar de cócoras. Mas o Sr. Atman, que não viu essa fotografia, tem outros motivos que não tenho para considerá-la incompleta e pouco satisfatória. E eis como ele fala a respeito dela, a fotografia tirada por Crookes, na qual se vê ao mesmo tempo a médium e o fantasma Psychic Studien, 2, 21, deixa suspeitar com fundamento que,
Em lugar do pretendido fantasma, foi a médium quem foi reproduzida, enquanto que no lugar da médium não se teriam visto mais do que seus vestidos repousando em um travesseiro, e meio disfarçados. Espiritismo, Pags. 97 a 98. O Sr. Atman não nos explica o que pôde motivar sua profunda suspeita. Essa explicação seria entretanto necessária para compreender-se de que modo o testemunho de seus olhos pôde enganar as 7 ou 8 pessoas que assistiam à sessão. Assim, durante todo o tempo em que Katia se conservava fora do gabinete para ser fotografada, por muitas vezes, essas pessoas viam os pés e as mãos da médium e também os movimentos que ela fazia sob a influência do mal-estar que lhe ocasionava a luz muito intensa. Depois, repentinamente, a única vez em que Katia se abaixou perto da médium para permitir que as fotografassem conjuntamente, essas mesmas pessoas deixaram de vê-la e só divisaram em seu lugar um volume de vestidos sustentados por um travesseiro colocado por baixo. Será preciso pelo menos explicar esse fato, se deseja que suspeitas desse gênero sejam tomadas a sério. Por meu lado, tomo a incumbência de provar a todas as pessoas que têm fé na palavra do Sr. Crookes que essa suspeita do Sr. Atman é sem fundamento, e que o Sr. Crookes, posto de sobreaviso contra semelhantes interpretações, se tinha convencido seguramente de que não era uma boneca que ficava no gabinete. Possuímos sobre esse ponto o próprio testemunho do Sr. Crookes, conforme carta que ele escreveu ao Sr. Ditson, da América, e que vamos reproduzir. A primeira parte dessa carta fornece-nos um complemento importante à carta que ele tinha escrito ao Sr. Chaumont de Lippeneu, que citamos mais acima, e, na segunda parte, encontraremos os pormenores necessários sobre a fotografia de que se trata. Eis o conteúdo dessa carta, Senhor. A citação feita pelo Sr. Pneu, em sua carta ao T-Spiritualist, é tirada efetivamente de uma carta que eu lhe dirigi. Em resposta a seu quesito, tenho a honra de confirmar que vi simultaneamente a senhorita Koukikati, a claridade da lâmpada de fósforo, que era suficiente para me permitir distinguir com perfeição tudo o que descrevi. O olho humano tende naturalmente a abraçar um ângulo tão grande quanto possível, por isso as duas figuras se achavam ao mesmo tempo em meu campo visual, mas, sendo a luz fraca, e a distância entre as duas figuras de muitos pés, eu era coagido a dirigir a minha lâmpada e também os olhos, ora sobre o rosto da senhorita Koki, ora sobre o de Katy, conforme desejava ter um ou outro no ponto mais favorável do campo visual. Desde então, Katy e a senhorita Koki foram vistas simultaneamente por mim mesmo e por 8 outras testemunhas, em minha casa, à plena luz elétrica. Nessa ocasião, o rosto da senhorita Koki não era visível, porque a cabeça estava envolta em um chalé espesso, mas verifiquei de maneira indubitável que ela se achava ali realmente. A tentativa que se fez de dirigir a luz sobre o seu rosto, quando ela estava em transe, produziu consequências sérias. Não é talvez sem interesse, para o senhor, saber que antes que Katia se tivesse despedido de nós consegui obter dela várias fotografias muito boas, tiradas à luz elétrica. Londres, 28 de maio de 1874. William Crookes. T-Spiritualist, N. 99, 1874. Foi por aquela época, durante os anos de 1872 a 76, que se ocuparam mais de fotografias mediúnicas na Inglaterra, e, se me não engano, foi o Sr. Russell, de Kingston-on-Thames, de quem falei a propósito das fotografias transcendentes, quem primeiro conseguiu fotografar ao mesmo tempo a forma materializada e o médium. Possuo mesmo uma pequena fotografia representando o médium William e a figura de John King, que encontrei em Londres, em 1886, na coleção de fotografias do Sr. Howard Gould, membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, e que teve a complacência de me oferecer. Essa fotografia data de 1872. O Sr. Russell já não vive, mas o Sr. William, o médium, certificou-me de que é realmente uma das fotografias tiradas pelo Sr. Russell. Entretanto, nos jornais da época não encontrei informações sobre essa fotografia. Convém dizer que as experiências desse gênero eram feitos, naquele tempo, pelos pesquisadores, para sua satisfação pessoal e que não lhes davam a publicidade necessária. Estando em Londres, dirigi-me ao Sr. W. J. Champernowne, amigo do Sr. Russell, que habitava do mesmo modo em Kingston, para obter dele algumas informações circunstanciadas. Ele me respondeu,
Eu me achava perto do Sr. Russell na época em que ele fez suas experiências fotográficas, e eu me lembro de que ele obteve a reprodução perfeita de figuras materializadas ao mesmo tempo em que o retrato da pessoa que se expunha, ou, para dizer melhor, do médium. As duas imagens se revelaram claramente. Mas não sei o que é feito dessas fotografias. Recordo-me de que me ocupava da aquisição das placas de vidro, que o mercador cortava do tamanho que se queria, etc. Não posso pois fazer menção dessa experiência senão a título de antecedente histórico. Acrescentarei entretanto esta observação importante, que nessa fotografia a forma de John King é um desdobramento perfeito do médium, que o retrato de John King, feito por um artista à luz do dia, enquanto o médium estava no gabinete, seguro pelas mãos, e que foi publicado no Medium de 1873, página 345, também representa os traços de William, mas embelezados, que na fotografia de John King materializado, obtida em casa do Coronel Glick em 1874 Medium, 1874, pág. 786, a luz do magnésio, e que tenho sob os olhos, a ausência total de semelhança, que o rosto é muito diferente, é realmente igual do Sr. Glick, que mora atualmente em Moscou, e ao qual pedi algumas informações. Explicar essa deformidade por um efeito da luz do magnésio, o que é muito possível. Foi nessa época que se fizeram em Liverpool sessões de materialização verdadeiramente extraordinárias. Essas sessões se realizavam em um círculo de amigos, e o médium, o Sr. B., não consentiu que o seu nome fosse publicado. É por isso que não encontramos na imprensa espírita inglesa senão algumas notas acerca dessas sessões. O fato é bastante mais lamentável. Por isso que nessas reuniões foram tiradas inúmeras fotografias de espíritos materializados que foram perfeitamente reconhecidos. Na maior parte delas, o médium era também fotografado. Achando-me em Londres, vi em casa do Sr. Burns, editor do Medium, muitas dessas fotografias em positivos, sobre vidro. Ele só possui negativo de uma fotografia tirada durante a única sessão a que ele próprio assistiu em companhia de sua mulher. É a sua delicadeza que eu sou devedor de ter obtido um positivo, em papel, daquela fotografia. Como se pode ver ali, não só a forma materializada, como ainda o médium, pedi ao Sr. Burns que eu me redigisse um relatório circunstanciado daquela sessão, o que ele teve a bondade de fazer. Reproduzo aqui esse relatório inédito. Há cerca de 10 anos, um médium muito poderoso para os fenômenos físicos dava em seu domicílio, em Liverpool, sessões particulares, no decurso das quais se produziam notáveis e muito curiosas manifestações de materialização. Apesar do caráter privado dessas sessões, elas se divulgaram, e o médium foi assaltado por pedidos de admissão. Pessoas ricas lhe faziam mesmo ofertas pecuniárias. Mas, intransigente, o médium recusava todas as propostas e só abria a sua porta aos íntimos, de caráter independente, evitava a publicidade. E isso impedia que os seus amigos comunicassem à imprensa os relatórios das manifestações que se produziam em suas sessões. Esses pormenores têm importância relativamente à narração que se segue. Nessas sessões, o médium não tinha motivo algum para praticar fraude, porque não oferia lucro pecuniário e não procurava a nomeada. O presente artigo não pode de maneira alguma lhe ser útil nesse sentido, porquanto desde há muito tempo ele não se interessa por essa questão. Essas manifestações, se não tiverem outro mérito, têm pelo menos o de seu valor intrínseco. Eu conheci um pouco o médium, creio, além disso, que meus trabalhos deram em resultado pô-lo nesse caminho. O finado Sr. Henry Pride, o poeta, um de meus melhores amigos, era membro desse círculo de pesquisadores. Um outro dentre meus amigos, o Sr. W. S. Balfour, de Liverpool, St. John's Market, assistia igualmente a essas sessões. Durante uma curta estada do Sr. Balfour em Londres, foi decidido que a Sra. Burns e eu tomássemos parte nas experiências. Convencionou-se do mesmo modo que se obtivesse do espírito guia desse círculo que ele fornecesse uma ocasião favorável a um de meus guias espirituais de se manifestar. Algum tempo depois, informaram-nos de que o espírito em questão tinha conseguido a faculdade de manifestar-se, e fixou-se o dia da sessão. O médium era um homem robusto, enérgico e tinha conhecimentos científicos reais. Tinha inventado uma pólvora explosiva que permitia tirar fotografias instantâneas. Por esse meio, tinham-se fotografado frequentemente as formas materializadas, o médium e os assistentes, e havia todo o fundamento para acreditar-se que esse processo também daria resultados satisfatórios à nossa sessão.
O médium morava em um arrabaúde, a uma distância considerável do escritório onde era empregado como administrador de importante casal. Em seu domicílio nada deixava supor quaisquer preparativos que tivessem por fim mistificar os experimentadores. Os membros desse pequeno círculo chegavam ordinariamente um pouco antes da hora fixada para a sessão e reuniam-se em roda de uma mesa para tomar chá e conversar familiarmente. A dona da casa era uma senhora muito simpática, as crianças eram de tenra idade e contavam, em família, que os espíritos encantavam a casa, e até iam adormecer as crianças na ausência da mãe. As sessões faziam-se em um pequeno aposento que dava para o pátio, e que não media mais de 12 pés quadrados. O gabinete destinado ao médium era preparado em uma saliência da parede, a janela tinha sido condenada. Esse gabinete era formado por meio de muitos pedaços de fazenda de lã, suspensos de um varão metálico recurvado em forma de ferradura de cavalo e preso à parede. Atrás dessa cortina havia espaço bastante para 2 pessoas. Era ali que se produziam as materializações. Na parede oposta, muito perto da porta, estava uma lâmpada de parafina com um refletor. A iluminação não era muito intensa, mas suficiente para permitir ler em qualquer lugar do aposento, ver distintamente tudo o que aí se achava, e, por conseguinte, distinguir as formas que aparecessem. No começo da sessão, o médium entrou no gabinete, e, quando a cortina foi corrida, caiu em um transe que se prolongou até o fim da experiência. Os assistentes formaram um semicírculo, cujo centro se achava na parede, por baixo da lâmpada, tocando as 2 extremidades na parede oposta. Em um lado do aposento havia uma mesa com livros, jornais, etc. Todas as pessoas tinham o rosto voltado para o gabinete, e as costas para a lâmpada. Apareceram 6 a 7 formas materializadas que saíram do gabinete, uma após outra. Nesse número estava um mancebo de gestos muito vivos e ágeis. Ele tomou uma folha de papel de cima da mesa, enrolou e pôs-se a nos bater na cabeça com ela, dando de cada vez um salto para trás, com grande ligeireza. Depois apareceram alguns parentes dos donos da casa, os quais se mostravam habitualmente nessas sessões, entre outros uma senhora idosa, mãe de um dos cônjuges. Ela usava um toucado cúmplices. Tinham-na fotografado já por diversas vezes, e frequentemente o retrato era muito semelhante. Entre os fantasmas, houve ainda uma irmã, senhora de bela aparência. Uma fotografia que possuo representa um irmão que se conserva de um lado do gabinete, entre as cortinas. No outro extremo, vê-se o senhor Archibaldo Amonte, falecido recentemente. Por conseguinte, grande parte dos espíritos materializados eram amigos íntimos dos assistentes. O espírito guia da sessão era um velho que tinha longa barba branca, e ele se acha em uma das chapas, com o Dr. Itimã, um dos assistentes. No decurso da sessão na qual figurei, grande parte do tempo e das forças foi empregada para a evocação de meus amigos espirituais. Um dentre eles trajava a longa vestimenta, a antiga, presa na cintura, ele se dava por um filósofo e escritor da antiguidade. Outro espírito era Robert Bruce, que esperávamos com o maior interesse. Eu estava em comunicação com ele havia muitos anos, e éramos atraídos por uma pronunciada simpatia, que continua ainda. Ele era dotado de um poder considerável e conseguia ficar conosco por muito tempo. Quando saiu do gabinete, convidaram-me a ir para o seu lado. Ele me apertou a mão entusiasticamente com tanta força que houve estalar uma das articulações de seus dedos, como sucede quando apertamos a mão com força. Esse fato anatômico era corroborado pelo sentimento que eu experimentava de segurar aquela mão perfeitamente natural. Minha mulher também o tinha cumprimentado da mesma maneira, e não foi uma aparição fugitiva, foi suficientemente prolongada para permitir uma investigação minuciosa. Certos pormenores daquela entrevista ficarão sempre em minha memória. Bruce aproximou-se da lâmpada e retirou-a da parede, conduziu-a para o gabinete, aumentou a chama e dirigiu a luz sobre o médium. Ao mesmo tempo levantou a cortina a altura bastante para que pudéssemos vê-los a ambos. Depois diminuiu a chama e repôs a lâmpada em seu lugar. Ele tinha certa dificuldade em fazer entrar o prego no orifício, pois que aquela parte da lâmpada estava na sombra projetada pelo refletor. Uma senhora que estava colocada justamente por baixo da lâmpada, de maneira que Bruce era obrigado a inclinar-se por cima dela, quis auxiliá-lo a pô-la no lugar, mas ele não aceitou o auxílio e continuou em seus esforços com persistência. Finalmente acertou. Depois de ter prosseguido por algum tempo nessas experiências, no decurso das quais todos os assistentes puderam ver por muitas vezes o médium e as formas materializadas ao mesmo tempo,
Procedeu-se aos preparativos para fotografar juntamente o médium, as aparições e os assistentes. Trocaram os lugares. Em vez de formar um semicírculo, toda a assistência se colocou em ala, defronte da porta e voltando as costas para o gabinete. A câmara escura tinha sido instalada, antes da sessão, em um ângulo do aposento, com o foco dirigido para o gabinete. Ao lado havia uma mesa pequena, em cima da qual estava uma quantidade de pó de magnésio que, inflamando-se, devia produzir uma luz bastante intensa para permitir tirar-se uma fotografia instantânea. Os acessórios fotográficos estavam na cozinha. Como as chapas secas ainda não eram usadas, foi preciso lançar mão de chapas frescas, que foram preparadas pelo Sr. Balfour, e a cozinha, sem ser fotógrafo de profissão, tinha bastantes conhecimentos dessa matéria para fazer as manipulações necessárias. Acompanhei o Sr. Balfour à cozinha e observei todos os seus movimentos. O próprio médium tinha pedido que me certificasse de que tudo se passava corretamente. Em seguida entramos de novo no aposento das sessões, e o caixilho que continha a chapa foi introduzido no aparelho. Todos os assistentes estavam no lugar onde os tínhamos deixado, compreendendo nesse número o médium e o fantasma. Para conservar a chapa depois da exposição, apagou-se a lâmpada. A forma materializada conservava-se nesse momento por trás de nós, com uma das mãos sobre a minha cabeça e a outra sobre a de minha mulher. Esta teve um calafrio quando o espírito se inclinou para ela e lhe disse, em verdadeiro dialeto escocês, que não tivesse medo. Em seguida o fantasma tomou posição para ser fotografado, e logo depois se deu o sinal de acender a mecha posta em contacto com a pólvora. O jacto de luz foi rápido como um relâmpago. O Sr. Balfour apressou-se em tirar o caixilho. Experimentei certa inquietação a respeito de minha mulher, que pareciam prestes a perder os sentidos. Durante esse tempo o aposento estava imerso nas trevas e cheio dos gases nauseabundos da pólvora queimada. O fantasma não tinha deixado seu lugar, aproximou-se de meu ouvido e, no mesmo dialeto escocês, com voz um pouco rude e senil, "Vá buscar o retrato", disse ele, fazendo-me assim compreender que ia ficar perto de minha mulher. Acompanhei o Sr. Balfour à cozinha. Ele procedeu à revelação da chapa, mas a excitação que experimentava fazia tremer-lhe a mão. Entornou o líquido por sobre a chapa em vez de deixá-lo gotejar, o que foi causa de que o tom geral da prova carecesse de nitidez e de que a figura de minha mulher ficasse quase velada. O líquido endurecido foi retirado em parte, mas não podiam retirá-lo completamente sem apagar a imagem da Sra. Burns. De outro lado, a luz parece ter sido muito intensa, pois que a chapa apresenta indícios de um excesso de exposição. Felizmente a reprodução do fantasma foi bem sucedida. A faixa carregada que lhe atravessa o peito obliquamente representa um plaid escocês. A imagem do médium aparece fracamente no recanto que ele ocupava. Os assistentes, que estavam colocados ao lado do gabinete, não são visíveis. A prova que possuo é somente da parte central recortada. Quando o aposento foi iluminado, o médium despertou, aturdido ainda pelo efeito de um transe prolongado. Ele acolheu a narração de nossa experiência com sua indiferença habitual. Em outras fotografias obtidas por nós, o médium sobressai muito melhor, propriamente falando. A fotografia de que se trata aqui é, de uma série inteira, a menos perfeita, mas, em razão do caráter extraordinário dos resultados que obtivemos, essa fotografia é inestimável como prova da realidade dos fenômenos, pois que esses resultados não podem, de maneira alguma, ser considerados como produzidos por uma fraude, nem ser explicados por uma alucinação. Não é mais do que uma experiência tomada em uma série inteira de experiências semelhantes, que se confirmam umas pelas outras, da maneira mais positiva. Spiritual Institute 1, 15, Southampton, Row, Londres, 19 de julho de 1886. J. Burns. Falta-me dizer ainda que nessa fotografia, muito grande, pois que mede 5 polegadas sobre 6, vê-se muito bem, apesar de certas faltas técnicas, um grupo de 7 pessoas, entre as quais se distingue a forma materializada, vestida de branco, de pé, perto do gabinete. A metade da cortina diante da qual ela se conserva está repuxada, vê-se, no gabinete, o médium sentado, só com metade do rosto visível, seus cabelos e barba negra confundindo-se com a sombra que havia nesse gabinete. Mas, para essa fotografia, a presença do médium na chapa era supérflua, pois que não há semelhança alguma entre ele e a forma materializada. O médium é um homem moreno, de 30 anos, a forma materializada é a de um velho inteiramente calvo,
com uma longa barba grisalha, e seu rosto, largo e redondo, é completamente diferente do médium. Ele olha de frente, os olhos estão abertos, vendo-se-lhes as pupilas. No ponto de vista da nitidez, essa fotografia é mais interessante do que a que eu tinha tirado com Eglinton. É de notar que essas aparições suportam, sem fechar os olhos, a luz deslumbrante do magnésio. Não se encontram na imprensa inglesa senão 2 relatórios sobre os fenômenos de materialização produzidos em presença desse médium. Eles são devidos à mesma pena, a da Sra. Louisa Thompson Ellsworth, e refere-se a uma mesma sessão. Eu reproduzirei aqui um desses 2 relatórios, porque, nessa sessão, foi tirada não só a fotografia da forma materializada, como também a do médium. O primeiro relatório aparece no The Spiritualist de